e agradecer a presença de todos, pedir desculpas, acho que só quem acreditou que o evento era às 9 horas fui eu, e aí realmente tenho até a pretensão de dizer que hoje eu não atrasei, eu me enganei, mas gostaria de imediato fazer uma composição da mesa. Nós vamos ser bastante breves, até porque o palestrante Gustavo Krause tem um compromisso absolutamente sério. Ele é conselheiro da ACD e tem um assunto ligado à microcefalia, portanto um problema na maior relevância para ser tratado a partir das 10h30. Então eu começaria convidando o ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro de Meio Ambiente, tanto, vamos dizer assim, que diante de tantas experiências do Dr. Gustavo, eu acho que a mais relevante para o dia, convidar o Dr. Felipe Faria como representante do Brasil do Green Building Council, mencionar a presença e convidá-la a compor a mesa do Dr. André Calu pela DEME, Dr. Renildo Guedes como companheiro da casa, que é pioneiro desde o início aqui na questão do movimento Vida Sustentável. Em nome de Betinha Nascimento, cumprimentar todas as senhoras presentes como nossa representante na CEMIC. E em nome do Dr. Ricardo Almeida, da TGI, consultor da casa, eu gostaria de cumprimentar todos os senhores. Mencionar a presença da doutora Dolores Zeilo, diretores da casa, agradecer mais uma vez a presença de todos e deixar, assim, um recado. Sinto-nos conscientes, realmente muito feliz em estar reabrindo os trabalhos do Movimento Vida Sustentável. Nós já estamos no 12º ano desse trabalho. Primeira reunião do mês de março abre os trabalhos de 2016 e aponta para algumas realizações do ano passado. A presença de Felipe aqui hoje, representando a GBC, é absolutamente relevante. O ano passado, quando em dezembro nós fizemos a versão da segunda Sustencões, nós tivemos a oportunidade de dizer que estávamos firmando uma parceria que acreditamos ser de fato bastante duradoura. E estamos colocando todas as fichas nessa parceria. O ano de 2016 é ano de ficões, não é ano de sustencões, ou seja, nós temos a feira de materiais da construção, uma feira consolidada, uma feira já bem tradicional, mas que esse ano terá um destaque todo especial à questão ambiental. Então, o Green Building vai estar conosco, nós vamos ter com certeza uma quantidade de palestras técnicas da maior relevância, e isso vai fazer com que nós possamos nos preparar para a terceira Sustencões do próximo ano. Há algumas informações importantes. Nós já podemos dizer que a parceria com a GBC faz com que já no mês de abril nós tenhamos o primeiro curso patrocinado em conjunto Sinduscom Green Building, e eu posso até pedir a Cristiana para ao final desse evento a gente já estar divulgando e abrindo as inscrições para os cursos dos meses de abril e de maio, porque nós já temos datas e temas específicos. Mas de imediato, e em função da questão do horário, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Gustavo, para que ele ficasse à vontade. Doutora Simone será a debatedora de Dr. Gustavo Krause, assim como Mauro Buarque vai ser o debatedor de Felipe. Por uma questão de organização, nós vamos primeiro ouvir o ex-ministro Gustavo Krause, Simone depois inicia o processo de debate, a gente faz um pequeno coffee break e aí Felipe retorna com o Mauro fazendo a abordagem para ele. Por gentileza, Gustavo, fica à vontade. Muito bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao convite de participar desse evento. Dizem os políticos mineiros, que são muito sabidos, e que tiveram sempre uma posição de destaque no cenário nacional, que na casa de político ser mandado, tu cresce na porta da casa, não cresce nem capim, nem grama. Então, eu me sinto muito honrado, né? Porque eu fui exatamente nessa situação. Há muito tempo que fui lembrado para participar desse momento, um momento auspicioso. Eu quero agradecer, saudar todos os componentes da mesa, uma referência muito especial a Mauro e a minha amiga Simone Souza, que estarão presentes. Bom, eu tive, e vou começar com uma referência a uma experiência pessoal. Eu tive duas experiências pessoais ao longo da minha vida
que marcaram profundamente a minha visão de mundo. A primeira foi a de ser prefeito da cidade. Isso é uma experiência em que há uma inevitável e importante aproximação entre o poder público e o cidadão. O governo de proximidade é uma das coisas mais transformadoras, e um ex-prefeito já falecido disse a mim: quando você sair da prefeitura, sairá um ser diferente. Eu disse: para melhor ou para pior? Ele disse: depende de você. Eu saí um ser humano diferente da prefeitura. Depois veio outras experiências, e veio a experiência do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Era grande no nome, pequeno nos recursos. Grande no nome, a ponto de eu dizer assim: puxa vida, quando eu disser isso na televisão, acaba meu tempo. Né? Mas foi o Ministério do Meio Ambiente que eu ocupei de 95 ao final de 98. E eu quero dizer a vocês, e aqui eu vejo uma plateia com uma multidão de jovens, um número expressivo de jovens. Não falo só para os jovens, mas eu quero dizer a vocês que essa experiência mudou a minha visão de mundo. Mudou aquilo que os filósofos chamam de cosmovisão. Hoje, para mim, uma planta é uma coisa diferente do que era antes de eu ser ministro do meio ambiente. De perceber, de entender o que é um organismo vivo planetário. Então, a água, ou seja, todos os elementos constitutivos da natureza eu passei a valorar de maneira diferente, completamente diferente. Eu posso, e confesso, quer dizer, eu vivi uma transformação interior. E existe um autor, um consagrado autor, que fala sobre a questão ambiental, que ele fala no verdejar do céu. Eu verdejei. Bom, o que a gente pode perceber no mundo atual, no século XXI, é um recado muito sério que ele recebeu do século XX, chamado o século breve. Eric Hobsbawm tem um livro importantíssimo chamado A Era dos Extremos, onde ele diz que o século XX começou com a Revolução de 1817 na União Soviética, ou melhor, começou com a Primeira Guerra Mundial em 1914 e terminou em 1991 com a queda do Império Soviético. Ele chama isso de um século breve. Apesar de ser, do ponto de vista temporal, breve, é um século que mandou recados importantíssimos para nós. E mandou uma boa notícia e mandou uma má notícia. Esses dois recados. Qual é a boa notícia que o século XX mandou? Em tese, o que o século XX fez em relação à humanidade e em relação às civilizações foi transformar o mundo num mundo afluente, muito rico. Nunca houve tamanha riqueza, evidentemente que também nunca houve tamanha desigualdade. Eu estou falando objetivamente da capacidade que o século XX teve de criar riqueza. Então, ele mandou esse recado. O século XXI está recebendo um mundo que nunca viu tanta afluência. Ao mesmo tempo, mandou uma notícia preocupante, péssima. Disse assim: mantidos padrões de produção que vocês herdaram e que nós criamos, se eles forem mantidos, vão atingir frontalmente os limites biofísicos da natureza e vocês vão comprometer gravemente o futuro da espécie humana. Notem bem, é o futuro da espécie humana, não é o futuro da natureza. Não é a natureza quem vai sofrer com este padrão de consumo e este padrão de produção. Então eu posso, desde já, fazer uma afirmação sem nenhum receio de que estou exagerando. O mundo contemporâneo é insustentável.
o mundo contemporâneo é insustentável. Nós estamos caminhando em direção a um precipício. Nenhuma visão catastrófica, nada. Uma constatação de ordem claramente histórica. E agora eu vou tentar provar, eu vou tentar demonstrar essa equação, que é a equação de produção. Uma equação de produção, como é que se produz? O que é que se usa para produzir? Primeiro você usa o capital financeiro. Vamos ser ordem de importância, mas vamos lá. Esses elementos são quatro variáveis. O capital financeiro. O capital financeiro, que teoricamente é escasso, hoje é bastante abundante. Ele pode, como eu disse, ser mal distribuído, mas você tem o fator capital abundante, o suficiente. Aí você passa para o fator trabalho ou capital humano, como queira chamar. Hoje você tem um número muito grande de mão de obra disponível. A discussão é se ela é ou não capacitada, se ela é ou não mais ou menos produtiva. É uma ou outra discussão. Mas você tem a possibilidade, inclusive, de torná-la cada vez mais produtiva. O capital tecnológico, bom, eu não vou nem falar isso. Eu sou um dinossauro. Eu vou falar de tecnologia no ambiente desse. Eu sou um cidadão, eu sou um sobrevivente do século XX. Então, o capital tecnológico, ele vive transformações vertiginosas. A gente não sabe onde é que isso vai dar. Então, é um capital abundante. Agora, e o capital natural? E os recursos naturais? Que são um elemento constitutivo da equação de produção. Esses estão assustadoramente escassos. Assustadoramente escassos, batendo na porta da gente. Quem poderia imaginar que um dia o ar estaria contaminado a ponto de comprometer uma vida numa cidade? Quem poderia imaginar que este recurso, aliás, Gagarin, quando foi à Lua, disse: eu vejo o planeta azul. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica. O Menestrel, o nosso Menestrel que fez o planeta Água, teve uma ilusão poética. Eu digo ilusão de ótica porque 98% dessa água que ele viu é água salgada, que um dia vai ser dessalinizada para a gente beber. Caro. Ou seja, quem podia imaginar que o ar fosse, que a água, que a finitude da água batesse tão rapidamente nas portas dessa equação econômica? Aconteceu? Acontece. E, evidentemente, que o Brasil se gaba de ter 12% das reservas hídricas do mundo, mas essas reservas estão distribuídas de forma muito diferenciada. Tanto que se fala numa coisa que não é nenhuma heresia. Isso já aconteceu em outros lugares de maneira positiva ou não, que são as transposições de bacia. Mas a água, o problema dos recursos hídricos no Brasil é um problema, como de resto vários problemas, é um problema de gestão. Gestão. Eu testemunhei crimes horrendos contra a água desse país. Eu testemunhei, eu fui aos lugares. Eu vi as matas ciliares do Araguaia destruídas. E a terra, né, com os seus sulcos profundos, antecipando a desertificação. Eu vi, ninguém me falou. Eu fui à Serra da Canastra, na nascente do Rio São Francisco, e depois andei e vi esses sulcos que se chamam, na linguagem do ambientalista, de ossorocas. Então, o capital natural é assustadoramente escasso. A pergunta: qual o grande desafio contemporâneo? O que é que se nos apresenta diante desse problema sobre o qual eu estou falando? De uma natureza assustadoramente escassa e de um modelo, não é, industrialista ou até mesmo pós-industrial, e que eu afirmo com todas as letras que ele é insustentável. Bom, o título da palestra que me pediram para ler: por um novo conceito de progresso. Ou nós
reconceituamos, reconfiguramos o conceito de progresso, que vai desde as aspirações pessoais, às aspirações nacionais e transnacionais, ou nós reinterpretamos essa noção clássica, ou então nós vamos bater de frente com os limites biofísicos da natureza. Não tem saída. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que esse mundo erguido ao longo do século XIX, do século XX, que continua sendo construído ao longo do século XX, ele foi plantado sobre duas falácias, dois equívocos, que na época e que naquele momento não eram equívocos, porque não dá para examinar uma época olhando ela de outra época. Eu não posso dizer que aquilo foi um equívoco, mas eu posso dizer que foram duas falácias que montavam essa equação econômica. A primeira era que crescer economicamente é sempre um bem. É sempre um bem. Ninguém nunca viu uma disputa eleitoral, uma disputa política, em que alguém dissesse assim: vou fazer o produto interno bruto crescer 4%, abatidos 2% de passivo ambiental. Ninguém diz isso, até porque as contas públicas não são verdes. A contabilidade pública ela não contabiliza passivo ambiental. Não contabilizou, por exemplo, a exploração das usinas de manganês do norte do país, no Amapá. Isso aqui está lá. Não contabiliza o corte, não quantifica. E não quantifica porque os economistas clássicos sempre entenderam a questão ambiental como uma externalidade. Isso é economês. Externalidade é assim: isso não entra no custo econômico. Isso não é incorporado aos custos de produção. Grave. Então nós imaginamos que crescer, a noção de progresso é crescer e crescer sempre. E em segundo lugar, nós imaginamos que este modelo foi centrado também na suposta infinitude dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles são capazes de sustentar isso e se recompor na mesma proporção ou mais rapidamente. Engano. A conciliação. Coragem de brigar todo mundo tem. A brigar. Tem, até para dar uma porrada no cara e sair correndo depois feito frouxo, mas tem a porrada. Agora, a coragem de debater, de ter paciência, de ceder aqui. Olha, doutor, não dá. Aqui, esse negócio aqui é verdade. Eu vou propor para se mandar um projeto de lei, porque também eu não posso fazer. Eu não concordo com isso. Agora, a minha atividade não é uma atividade discricionária. Ela não é uma atividade. Eu tenho o poder dever de fazer. Então, bota na mesa o Ministério Público. Parte da solução. Bota o gestor ambiental, parte da solução. E não parte do problema. Isso me ensinou. Eu não cheguei, eu aprendi isso apanhando dentro do Ministério. Então eu cheguei à conclusão assim: meu Deus do céu, por quê? Porque que a pessoa às vezes age em nome da defesa do direito difuso, absolutamente consciente de estar fazendo bem. Ele não faz isso pensando no mal, não, faz isso pensando no bem. A não ser que seja um doido, um tarado, descendente de Leno, Calígula, Heliogábalo, toda aquela genética humana. Ninguém é. Não faz isso. Então, eu diria isso. E, por fim, existe uma frase de René Dibot. René Dibot foi o cara que foi um dos relatores da conferência de Estocolmo. Ele dizia que tendência não é destino. Tendência, você constrói a tendência. Eu quero dizer que quer queira, como eu disse, quer queira ou não, ou seja, nós, o Brasil vai ter matriz energética limpa. Ela já tem uma percentual. Eu ouvi de um cientista do INPE: ministro, no Brasil o vento sopra na direção certa. Ele me disse isso, foi um cientista do INPE. Então está aí uma fonte, a tal da energia eólica. A energia solar. Eu lembro
pernambucano genial fez um dessalinizador com uma membrana que era importada, e ele inventou essa membrana. Era uma figura interessantíssima, já morreu, e era a energia solar que movia o dessalinizador. Eu era, na época, secretário da Fazenda em 1975. Fiz tudo que foi possível e impossível para que os órgãos de desenvolvimento do Estado, e olha, eu era secretário da Fazenda, mas eu tinha medo que não pensasse que eu era sócio do cara, porque o cara vai pagar a pessoa do cara. Temos cuidados. Esse negócio aí está certo. Esse dessalinizador. E tem muito poço salinizado. E eu experimentei, eu botei um ministro para tomar essa água. Bom, esse dessalinizador, hoje, eu quando vejo que esse sertão pobre, esquecido, cantado dramaticamente, Patativa do Assaré, Poeta do Absurdo, por Luiz Gonzaga, por Euclides da Cunha, os Cambau 4, é uma fonte notável e inesgotável de riqueza, energia solar, insolação. Está aí. Está aí. Então, o Brasil tem as condições, já é uma pátria alimentadora. Mesmo com o agronegócio durante muito tempo, né, eu participei do debate do Código Florestal, não é fácil. Mas o Brasil é uma pátria alimentadora, porque tem um centro de excelência pensando nisso, chamado Embrapa. Então, 200 milhões de grãos estão aí no mundo que nós estamos exportando para o mundo. Então, pátria alimentadora, toda essa crise, todo esse rolo que está aí, é uma pátria alimentadora. E terá um protagonismo ambiental se entender que tendência não é destino. Se entender que pode compor uma matriz energética de maneira cada vez mais saudável e cada vez mais sustentável. E como eu acho que vocês já não me aguentam mais, eu sou um ser insustentável e termino por aqui minha palestra. Muito obrigado. Agradecer, parabenizar o ex-ministro Gustavo Krause. Realmente não nos surpreende pela frequência com que nós temos tido a oportunidade de estar com o senhor. Agora, eu queria, por uma questão até de organização, pedir desculpas aos presentes. Atribuo a qualidade dos palestrantes. O dia de hoje nós estamos realmente com um problema técnico, mas não vou ser hipócrita. É um saudável problema, está faltando lugar para os senhores sentarem. Então, foi bem disciplinado. Então, por gentileza, nos perdoem, tá certo? Vamos tentar providenciar mais alguma coisa em lugares, mas de imediato eu vou abrir a palavra e passar para a Simone, não sem antes fazer um breve comentário. Eu acho que de tudo que o Dr. Gustavo colocou, algumas coisas ficam absolutamente registradas e são muito sábias as palavras dele. Ele usou o termo coragem da conciliação. E eu acho que isso é o que mais nós estamos precisando nesse momento. A necessidade de buscarmos entendimentos, de deixarmos de estar fazendo tantos julgamentos precipitados. Quando o senhor usa o termo criminalização, tá certo? É necessário, antes de mais nada, que haja uma conversa, que haja um entendimento. A doutora Simone vai falar, e ela hoje coordena um órgão da maior relevância e que é visto, muitas vezes, como um órgão bem policialesco. Certo? E isso realmente também há uma necessidade de se ter essa paciência. E aos mais jovens que aqui estão, principalmente ligados à arquitetura e engenharia, ouçam, lembrem as sábias palavras do Dr. Gustavo Krause, quando ele diz da necessidade de mudarmos as metodologias construtivas. Nós temos falado tanto disso, não é? Quer dizer, ele encerra falando de forma textual a questão do que vem a ser hoje os carros-chefes de eólica e de solar. Mas não é só disso que a gente está falando. Quem está trabalhando com novas tendências de engenharia está vendo cada dia mais a nossa preocupação em evitarmos desperdício, em sabermos quais materiais que devamos optar na eventualidade de estarmos especificando uma edificação.
Então, a gente vai ter que começar a praticar sustentabilidade na essência do projeto, já na hora de especificar materiais que são produzidos consumindo menos energia, durando menos, sujando menos, gerando menos resíduo. Então, essa é a fala e é o grande recado que fica para a gente sair daqui depois pensando. Mas, Simone, por gentileza, fica à vontade, você tem a oportunidade de começar as perguntas. Depois, quando achar conveniente, a gente vai facultar à mesa e aos presentes também. Por favor. Bom dia a todos. Bem, quem não me conhece, eu sou Simone Souza, atualmente presidente da CPRH. Para alguns, uma bruxa malvada, né? É porque é de tudo, entendeu? Uma fada às vezes também, entendeu? Mas assim, eu já fui diretora da CPRH, desse órgão, há 20 anos atrás, e algumas coisas parece que eu estou assim no túnel do tempo, né? Para quem assistiu aquele seriado Túnel do Tempo, né? Que não é da maioria das pessoas que estão aqui, mas de Renildo com certeza, né? É como se eu estivesse entrando no túnel do tempo, porque algumas coisas se repetem, né? Então, passaram-se 20 anos e realmente tem hora que eu me deparo com as mesmas questões que eu me deparava há 20 anos atrás. Aquilo que Gustavo falou, quando ele era da Fazenda, também eu passo por isso, a gente passa hoje, né? Se você senta na mesa com o empreendedor, aí tem um questionamento de, rapaz, né, tem alguma coisa esquisita aí, porque Simone não está encarando o empreendedor como Gargamel, né, que é aquele bruxo malvado, né? É uma forma de a gente começar a entender os dois lados, né? Tem até ex-aluno meu aqui, né, Felipe? Né? Ele foi meu ex-aluno antes de eu entrar na CPRH, eu estava como professora da UFPE, então tem muita gente nova aqui, que é interessantíssimo, né, você ter contato com gente nova, porque é mais fácil, né? É mais fácil a gente conversar com esse pessoal novo, porque você também aprende muito. Logo que eu comecei a dar aula, aí eu escrevia no quadro, né, aí dizia, agora vocês podem escrever. Aí Felipe era um dos que pegava o celular e tirava foto do que eu tinha escrito, né? Então não é vocês podem escrever, mas vocês podem tirar foto. Ali você vai aprendendo bastante, né? E realmente eu ter passado esse período como diretora da CPRH 20 anos atrás, depois eu ter voltado para o mercado de trabalho de consultoria, ter ensinado, na verdade, nas 3 universidades e agora ter voltado para a CPRH, eu tive a possibilidade de ter uma visão dos 3 lados, a visão acadêmica, a visão do empreendedor, né, e a visão de quem está lá no órgão público, porque aí vem as questões legais que Gustavo falou, né? A legislação ambiental brasileira ela é extremamente restrita, né? Então, a questão, sabe, Gustavo, do poluidor-pagador, que tem a compensação ambiental, né? Tem, por outro lado, o pagamento por serviços ambientais, que já é a outra visão, que é a visão de você pagar por quem está preservando. Aí, de onde vem o dinheiro? Aí vem aquele problema, né? Quem é que vai pagar por aquele cidadão que preserva a área onde você tem um manancial? Aí você tem os recursos da compensação ambiental, que é uma coisa que se fala muito, né? Que a CPRH ela tem 200 milhões, né, em caixa, e a gente tem uma grande dificuldade de aplicar esses recursos, porque a lei era extremamente restrita para você aplicar os recursos da compensação ambiental. E a ideia, né, uma das ideias, né, da gente, né, como CPRH e do próprio secretário, Sérgio Xavier, que tem uma visão também assim, não só política, mas uma visão bastante futurista, né, é da gente tentar parte dos recursos da compensação ambiental pagar pelo serviço ambiental. Então a gente tem esses 200 milhões e para quem preserva a área de manancial, para quem não usa agrotóxico, né, vamos então repassar parte desses recursos para quem está fazendo essa preservação. Aí vocês não sabem a confusão que é por causa disso.
Porque você vai ter aquilo que Gustavo disse, que conciliar com o Ministério Público, né, com ONGs, né, com servidores dos órgãos de meio ambiente, tanto os estaduais como os municipais, e discutir uma lei que é, na verdade, uma lei nacional, que a gente tem também a estadual, que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, que vai ter, inclusive, na próxima semana até um encontro em São Paulo, porque esse problema de não conseguir aplicar os recursos da compensação não é um problema só do estado de Pernambuco, é um problema dos outros estados também. O ICMBio, ele tem 2 bilhões e não consegue aplicar o recurso. 2 bilhões no estado, simplesmente não consegue aplicar o recurso, porque a lei já é extremamente restrita. Então você tem um marco legal, para quem é da área ambiental, você tem um marco legal que é muito, muito restrito. Então, foi todo um trabalho, né, de conscientizar os empresários, a questão do passivo ambiental, conscientizar a ideia do poluidor pagador, e na hora da gente operacionalizar isso, você começa a encontrar várias dificuldades. Então, por exemplo, o ICMBio tem esse recurso, né, dos 6 anos para cá e não consegue aplicar. Então, a mesma coisa são os órgãos ambientais estaduais. Eu estou tentando, né, pegar as sábias palavras do meu amigo Gustavo, né, e trazer para a realidade, para essa realidade que eu estou vivenciando como presidente do órgão. Aí ele falou na questão do meio ambiente, né? O meio ambiente realmente não aguenta o que a gente está fazendo com ele. A minha experiência, eu sou engenheira civil, né? A minha experiência desde 1983, a maioria daqui não era nem nascido, é com tratamento de esgoto. Então a minha vida inteira foi tratamento de esgoto. Vou fazer agora, dia 1 de agosto, 30 anos de formada, que eu soube inclusive que eu vou ter um desconto na mensalidade do CREA, né? O CREA está aí, o presidente disse, olha Simone, você agora vai pagar metade da mensalidade do CREA. Eu vou fazer 30 anos, na verdade, desde 83 que eu faço projeto de tratamento de esgoto. E você pode fazer o projeto, né, e melhorar a eficiência, que seja na hora que você lançar no rio, ele não vai ter condições de fazer autodepuração. Por quê? Porque o que a gente está lançando de esgoto, mesmo tratado, é muito maior do que a capacidade ali daquele rio. Então, na prática, né, aquilo que Gustavo falou. A natureza, ela não aguenta o que hoje a gente está fazendo com ela. Na hora que você concentra a população toda numa área pequena, no caso, a região metropolitana de Recife, que tem a metade da população do estado de Pernambuco. Então, tem algumas coisas que mesmo a tecnologia, ela não vai resolver, porque você está sobrecarregando aquele ambiente ali. Mesmo que se faça reuso, mesmo que veja toda a tecnologia que já existe, né, para você reutilizar, para você tratar, chegando a 98% de redução de matéria orgânica, né, você não consegue lançar que a natureza consiga autodepurar, exatamente porque você já está ultrapassando o limite, né? Então, essa é uma questão bem prática, né, que a gente apresenta aqui em função do que Gustavo falou. Matriz energética limpa, né, que o Nordeste, né, tanto em sol como em vento, nós fomos privilegiados. Né? Então, chega os parques eólicos para serem instalados aqui em Pernambuco, né? A gente com a preocupação exatamente de não suprimir a vegetação, né, nos topos de morro, principalmente ali na área do Araripe, né, e na área de Garanhuns, a gente licenciando os empreendimentos eólicos. E aí o que é que eu escutei também, Gustavo? Que tem um lobby, né, dos empresários de parques eólicos, e a CPRH, lê-se a bruxa aqui, né, está compactuando, né, com a implantação de parque eólico que tem um impacto ambiental negativo muito grande. Aí eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, né, tem hora que eu digo, olha, eu não sei o que eu faço.
Porque, né, se você não licencia, né, você está perdendo uma grande oportunidade, que é o que o mundo está fazendo hoje, são os parques eólicos, e a gente precisa, eu não vou dizer perder tempo, mas a gente precisa sentar e conversar muito com o Ministério Público, conversar muito com alguns setores, alguns departamentos da academia, eu digo, da universidade, né? Quando a gente licenciou um parque eólico recentemente na Chapada do Araripe, eu fui responder no Ministério Público Federal, eu fui responder na Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque a gente propôs uma alteração do Código Florestal Estadual, que dizia qualquer supressão em área de APP, qualquer uma, você precisa ter a RIMA e você ter lei específica. Então a gente chegava na questão de fazer a supressão de um indivíduo, né, a gente ter que exigir a lei específica na Assembleia Legislativa de Pernambuco, um indivíduo, que era para passar um emissário da Compesa, que era uma obra pública. Então, quando questionam bastante a CPRH, né, aí eu digo que as pessoas precisam ter conhecimento para poder questionar os órgãos ambientais. Eu estou falando CPRH, mas eu estou aqui em frente com a Prefeitura do Recife, né, isso, o Maurício, e ele passa por isso também, certamente, né, porque ou diz que a gente é extremamente restritivo, né, que a gente está impedindo o progresso, na hora que a gente tem uma preocupação com o futuro, né, ou você chega, na hora que você diz, olha, não precisa a gente pedir a RIMA nem lei específica para você fazer a supressão de um indivíduo. Então, tem essas disparidades, né, esses problemas na questão legal, que aí o caminho é sentar, né, fazer audiências públicas. Eu fui para 3 audiências públicas, na Católica, fui na UFPE, na Rural, na própria LEP, porque a gente propôs, né, que fizesse uma alteração nesse artigo, que era não exigir apenas o IARIMA, para quem é da área ambiental sabe que o IARIMA é um dos instrumentos de avaliação de impacto ambiental, mas dependendo do porte do empreendimento, que o próprio Código Florestal Nacional já prevê, você fazer exigências menores de avaliação de impacto, relatório ambiental simplificado, que seja. Então a gente propôs isso, e até na mudança da legislação, sabe, Gustavo, você, como gestor de um órgão, você enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Então, o entendimento, né, é essencial. O entendimento, assim, para essa plateia que está aqui, que deve ter muito engenheiro, certamente, né, ter uma visão conciliadora, né, né, ter uma visão conciliadora, pensar também, né, não ir na ideia de todo técnico de órgão ambiental ele é ecoxiita, não é verdade, né, e nem todo empreendedor é safado, também não é verdade, né, e sentar para conversar. Isso demanda um tempo enorme, né, um gasto de energia muito grande, mas eu acho que faz parte da gente, né, que tem um conhecimento, principalmente o pessoal da engenharia, né, puxando aqui a sardinha da engenharia civil, né, que eu sempre faço, esse Felipe está rindo, porque quando eu estava ensinando para os engenheiros de civil, eu sempre dizia isso, que tem uma visão assim muito mais abrangente, né, de entender todas essas questões e sentar e conversar, né, e pensar realmente aí, né, na reutilização dos materiais, né, não achar que a implicância quando chega um processo para licenciar no órgão ambiental e a gente solicita reuso ou a gente solicita uma eficiência melhor de tratamento, né? Não é isso. Mas encontrar os limites, né? E outra coisa é a graduação para você alcançar esses parâmetros ideais, que é outra grande questão que desde que eu estava na CPRH há 20 anos atrás, que a gente falava das exigências ser graduais, né? Você não chegar, por exemplo, para o empreendedor ou para a Compesa, no caso, né, dizer assim, olha, ou você trata 98%, ou eu não licencio e você não faz nada. Mas, olha, por que a gente não trata 60% agora e daqui a 3 anos a gente chega em 65%, depois a gente chega em 75%, que foi assim em outras partes do mundo, na Alemanha, que a gente tem uma experiência grande
de conhecer a questão ambiental na Alemanha, foi gradual até você chegar no ideal. Outra grande questão que a gente tem aqui é porque aqui ou é 8 ou é 80, né? Ou você faz uma estação de tratamento para chegar a 98% de eficiência, ou você lança bruto. Porque o técnico não vai assinar, porque o Ministério Público pode questionar. Então, uma coisa que a gente também está tentando... Aí tem que ser através do projeto de lei. Aí tem que ser você conversando, aí você tendo que ir para a LEP, explicar para deputado, explicar para o meio acadêmico, né, para quem tem o conhecimento, de dizer, olha, vamos tentar aos poucos, né, vamos pelo menos dar o pontapé inicial, né, e não ter essa exigência toda. Isso foi há 20 anos atrás, que eu comecei com essa ideia na CPH, da gente tentar alcançar isso aos poucos e não consegui, na época que eu estava lá, e eu voltei 20 anos depois e esse problema continua o mesmo. Então são questões realmente que a gente tem que ter muita paciência, buscar um conhecimento técnico e tentar o entendimento, né? Então eu queria concluir, até para deixar uma oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta. Por favor, se for o processo da CPRH, onde está, pode até deixar ali fora. Que outra coisa que eu também estou acostumando é se manter aquele processo ali, número tal, ver qual é o setor que está na CPRH, então pode deixar ali que aí eu peço para verificar quando eu voltar da CPRH, para a CPRH. Muito obrigada. Simone, eu gostaria de agradecer muito a sua fala. Acho que você deu continuidade na linha, principalmente do termo conciliação que o Gustavo havia colocado, e eu vou abrir a palavra para os presentes, mas vou começar aqui passando logo para o nosso colega da ADEME, doutor André Calu, que já quer fazer uma primeira pergunta. Bom, pessoal, bem rápido pelo tempo. Gustavo, você, como você falou, começou a vir na parte da Secretaria da Fazenda, talvez no rabo do direito, tributário e tudo mais. Simone também hoje está na parte, de volta na parte do governo, e precisamos ter um objetivo, que vai ter comentado nas palavras do Gustavo, que é promover, na verdade, um incentivo da população de diversos, para estimular de fato a implantação de diversas ações sustentáveis, microgeração de energia, área verde, teatro verde, você tem reaproveitamento da água. Isso são necessidades básicas que nós temos hoje no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso campo. E se tiver essa provocação nossa, realmente a situação vai melhorar bastante, vai facilitar bastante, vai estimular, de fato, permitir de forma que a gente possa trabalhar, possa ter esses investimentos e melhorando, reduzindo os impactos que nós temos hoje. Quando a gente fala sobre água, falta d'água, há pouco tempo São Paulo estava igual do que grande área aqui da nossa região. Não é só o Nordeste, não é só o nosso setor, é todo o Brasil, todo o mundo nesse sentido. Então isso a gente tem realmente por parte do poder público essa visão de estimular a população a fazer essas ações em suas residências. Acho que é um comentário basicamente sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Simone foi muito precisa, por conta de toda a experiência vivida, e ela ajuda a eu chegar a uma outra conclusão disso. Nós somos insustentáveis. Mas eu quero dizer que se nós não transformarmos essa afirmação numa cultura de sustentabilidade, não apenas em ações tópicas de sustentabilidade, numa cultura de sustentabilidade, nós vamos fazer por mal. Nós vamos fazer, ou faremos por bem, ou faremos por mal. Por mal significa a catástrofe. E a catástrofe para o empresário não começa quando escasseia a água, quando o mercado não compra. Então, atenção. Aí, o mercado nacional e o mercado internacional começa a fazer, e alguns numa velocidade maior,
exigências antigamente fitossanitárias e agora dos processos de produção livre. Então, atentem, senhores empresários e senhores funcionários públicos, o mercado simplesmente vai regurgitar, vai vomitar, não vai comprar produto nem fora nem dentro. Não vai comprar. Não vai comprar produto que seja contaminado com agrotóxico. Não vai comprar. Então vai ser produzido em escala maior aquilo que é ambientalmente sugerido. Então, o primeiro remédio para isso, para essa dificuldade que você tem, é você dizer na verdade, bem, senhores, é assim, o mercado vai cuidar dos senhores, a justiça e o mercado. A justiça, não sei, mas o mercado vai cuidar. Vai ser no mais tempo. A segunda coisa que eu queria registrar, que foi muito aqui referido, que foi os serviços ambientais. Quando eu digo que o Brasil pode ser uma potência ambiental, é exatamente isso. Tanto as ONGs ambientais, quanto o governo brasileiro, chegam nas reuniões multilaterais, eu fui a muitas, aí o que é que diz? O Brasil precisa ser remunerado pelo serviço ambiental que a Amazônia presta. A Amazônia, existe um erro, o conceito não é pulmão do mundo, não, é coisa muito maior. Ela é responsável pelos chamados os rios, não é? Ela é responsável pela manutenção de uma umidade ambiental, não é? Chamados os rios voadores. Então, nós temos que ser remunerados por esse serviço ambiental. Porque tudo que aconteceu no meio ambiente avançou, aquém do desejável. Avançou, mas onde é que a coisa pega? Desde a Agenda 21, pega nos países ricos no pagamento das responsabilidades solidárias, porém diferenciadas. Agora mesmo, a previsão agora da Conferência de Paris é alguma coisa como 100 bilhões nos 5 primeiros anos. Quando chega na hora de botar a bolsa, os ricos ficam complicados nas questões internacionais. Então, serviços ambientais têm que ser remunerados. O Brasil não defende isso do ponto de vista internacional, tem que defender isso também do ponto de vista local. Se defender o conceito de serviço ambiental. A outra questão, e aí, como é importante, quer dizer, como é doloroso eu ter que sair daqui e ir para uma reunião na ACD para discutir o atendimento de crianças sequeladas com microcefalia. É isso que eu vou fazer. Por quê? Exatamente, nós somos carentes de comportamento secundário. Isso aí. Nós perdemos a guerra por absoluta falta de vergonha. Agora, uma coisa que é preciso dizer. Quando a gente fala do mal político, ou fala do político de um modo geral, a gente precisa entender que nós não estamos falando de um marciano. Não. Porque eu ouvi, eu era menino, quando dizia assim, fulano, em Vitória de Santo Antônio, eu era lá menino, fulano, o prefeito não faz uma obra, porque a obra é enterrada e a obra enterrada e ninguém vota. Então, o eleitor tem sua cota de responsabilidade das suas escolhas. E nas razões que levam às suas escolhas. Eu sempre digo, o que está aí, parece que é uma coisa, não. Ó, vai ter de novo agora. Tem uma rodada agora. As pessoas estão, não vem da rua, não vem de Plutão, não. Vem da urna. E o sujeito não votou porque o cara fez a obra enterrada. Então ele merece, né? Chama de orelha. E isso é assim, não, é enterrado? Não, prefeito, você vai fazer uma obra enterrada? Não, aí faz uma fonte luminosa. Então, essa é quando eu digo, por isso que a mudança não é uma mudança só estrutural, é uma mudança muito mais profunda, porque é uma mudança de consciência. E aí, o que é que vem quando ela fala na questão do esgotamento sanitário? Um fenômeno que os estudos e que a doutrina e que a academia chama de a tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Eu vou dar um exemplo claro. Está na porta da casa da gente. É o que aconteceu com o rio Capibaribe e com os rios que tem um curso urbano. O que acontece? Eu chego na minha casa, eu moro na Jaqueira, aí não tem rede, se não tiver rede de esgotamento, eu vou botar aqui no rio. Eu vou botar direto no rio, de qualquer forma. Eu não sei, se eu infeliz aí. Então, aí o que acontece na tragédia dos comuns?
você faz o seguinte, você bota ali, aí o outro vai e bota também. Não, mas isso aqui é matéria orgânica, não vai mal, o outro vai e o outro vem. Ou seja, eu resolvo o problema pessoal, não penso até porque que isso vai atingir essa desproporção. De repente isso ganha uma proporção e se transforma numa tragédia dos comuns. Quer dizer, o que não é meu não é de ninguém. Não é bem isso. Então está absolutamente. Eu estou numa palestra que isso. Então, veja bem, isso chama-se a tragédia dos comuns. As pessoas que estão aqui, grande parte delas, uma parte delas se lembra que um dia acordaram, quando respiraram, sentiram um mau cheiro generalizado. Que foi o dejeto que as usinas botaram no rio Capivari. Qual era o nome daquilo? Não, mas qual era o nome do negócio que botavam daquele dejeto da coisa? E enviou. E se transformou depois num sistema positivo, porque passou a ser reusado como, quer dizer, aprendemos como desastre. Foi preciso que houvesse um desastre para aprender. É isso que nós estamos tentando. É evitar o desastre, evitar a catástrofe ambiental. E o que James Lovelock, que é um dos mais respeitados, nonagenário, um dos mais respeitados ecologistas do mundo, ecologista profundo, escreveu um livro chamado A Vingança de Gaia, que é a vingança da Terra, o planeta que ele diz que é um organismo vivo. Um livro impressionante, onde ele abdica, onde ele defende o uso da energia nuclear, porque diz que não há mais tempo. Ele quase mata de raiva todos os amigos e todos os que compartilhavam ideologicamente da ecologia profunda. Mas não tem mais tempo. Isso ele diz com autoridade enorme. Não quer dizer a vocês aqui, a natureza. O homem perdoa às vezes. Deus sempre. A natureza jamais. Ela não perdoa. Recife foi uma cidade roubada ao mar. Eu não vou viver isso. Mas Deus me livre que os meus bisnetos, os meus netos, sejam engolidos de novo pelo mar. Porque nós tomamos Recife do mar. Onde não é água, é metade sonho, metade invenção e tudo foi água. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos todos nós. E eu espero que esses problemas que duram 20 anos, e é verdade, eles sejam superados diante dessas coisas. Vocês têm que ser, na verdade, prosélitos, pessoas que defendam essas ideias com firmeza, convicção, persistência. Vocês não podem imaginar os 4 anos que eu passei no Ministério Eu agora vi uma palavra que ganhou validade aí, uma expressão chamada sofrência. Eu falava em sofrência, mas não era todo ninguém prestava atenção. Eu digo que ser gestor do meio ambiente é um exercício de sofrência, porque está no vértice das pressões. Está no vértice de todas as pressões. Inclusive na pressão das gerações. Gustavo, você fez uma abordagem com a questão das compensações e de alguma forma deixa claro que é necessário que se remunere a quem pratica o bem, tá certo? A quem cuide da natureza, a quem cuide do meio ambiente. E eu vou fazer uma provocação ao doutor Felipe, que como uma pessoa realmente responsável hoje por certificações, ele pode dar um depoimento ligado específica e objetivamente para as construções que hoje já estão trabalhando com a certificação LEED. Felipe, por favor. Em relação na construção civil, né, quando a gente fala sobre a questão da construção sustentável, muito se destaca essas edificações que acabam buscando certificações internacionais que mensura o quanto que o grau de investimentos que foi feito voltados à eficiência energética, à eficiência do uso d'água, qualidade ambiental interna, investimento, eu digo não necessariamente investimento em dinheiro, mas investimento em tempo, planejamento, né, o quanto você se importou com esses temas durante a fase aí de constituição do projeto e construção.
E nós verificamos que houve em alguns setores do mercado da construção civil, isso se tornou até uma demanda consolidada. Se pegar lajes corporativas de alto padrão, todas as novas, recentemente construídas ou em construção, estão buscando diferenciais. E aí, os motivos, né? Você tem razões sociais, ambientais, mas o que acaba realmente direcionando esse assunto é as razões econômicas, é a demanda do mercado. O mercado passa a pedir. E aí, o setor começa a transformar. Né? Essa conscientização dessa demanda, que nesse setor de edificações corporativas de alto padrão foi mais fácil e rápido, a gente está falando de grandes multinacionais que também passam a ficar mais preocupadas com os custos operacionais que ela vai estar assumindo ocupando as edificações. Isso motivou esse ingresso forte do movimento nesse tipo de edificação. E agora, com o surgimento de políticas públicas de incentivo diversas, né, se essas políticas também adotarem essa questão da responsabilidade e também atuar com conscientização dos usuários diversos que ocupam edificações, nós também estaremos vendo aí esse movimento de transformação para outros setores. E é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Kraus, é uma curiosidade sobre a Amazônia. Algumas ações hoje que nós temos de sociedade civil organizada, buscando aí proteção ou restauração de áreas desmatadas, floresta, visando trazer valor para os bens ou produtos de origem florestal e explorados de forma correta, de forma equilibrada. E aí que eu sinto falta, né? Eu já questionei outras pessoas também, por exemplo, a ex-ministra Marina Silva e tal. Será que o Brasil ele não consegue vender a Amazônia nesse sentido? Eu tenho certeza, se faz uma campanha, muitos de nós não sabemos que tipo de produto a gente pode comprar que está vindo da Amazônia e explorado de forma sustentável. Né? Talvez o brasileiro ele desconhece os produtos que podem ser explorados ou que já são explorados, mas a gente não sabe que tem origem florestal. Se nós soubéssemos, eu tenho certeza que a gente estaria disposto a pagar muito mais caro. Se a gente fala de um chocolate, por exemplo, o Amo, aqui na Bahia, né? Que é feito tem todo um processo sustentável, o chocolate é de cacau mesmo, não é de açúcar, alguma besteira que tem no chocolate comum, né? A gente está falando a pagar mais caro, não é pagar a diferença de um preço normal e um carro elétrico hoje em dia, mas a gente está falando uma diferença de talvez de R$5, de R$10. Aí a gente consegue pagar R$3 mais caro, né? Então, o que o Brasil não consegue vender a Amazônia? Eu agradeço muito as contribuições que foram dadas aqui, e especialmente falar sobre a Amazônia. Eu vou só contar uma experiência pessoal que eu tive para que vocês imaginem a grandeza do que é o desafio da Amazônia. Eu fui convocado, quase que convocado, pelo Parlamento belga, o Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu. Então, uma vitória de Santo Antão foi para o Parlamento Europeu, quase que eu morro de raiva, de emoção. Eu falo. E nessa época, os indicadores de desmatamento eram indicadores. Agora houve uma regressão, uma evolução, etc. Bom, mas nessa época isso estava muito forte, porque em 1995 foram 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento, o maior da história. Exatamente no ano que eu assumi o Ministério, foi a partir do Plano Real. As razões eram razões econômicas, não apenas razões fiscalizadoras. Não dá para fiscalizar a Amazônia, não sei com tecnologia, que hoje já se dispõe de tudo. Então eu fui, e nessa época o ministro da Justiça era Nelson Jobim, e estava na pauta também a política indigenista. Aí Nelson disse para mim: tu vai e aproveita e responde sobre Índia. Eu disse: mas que boa delegação interessante, né? Índia e Amazônia, né, Nelson? Aí eu tive que aprender, tive que estudar a política indigenista para poder
uma capacidade dialética mínima, e depois você lá apedrejado, e tinha artista, esses cabos aqui são os craques, não é? As ondas ambientais são craques do ponto de vista da comunicação simbólica. Perfeitas, absolutamente perfeitas. Eu aprendi muito com eles. Eles sabem fazer muito refinamento. Aí o que eu fiz? Eu pedi para projetar um curso. Eu geralmente não gosto de fazer, não é que tu não sabe mexer não, porque tem quem mexa. É porque ou o cara presta atenção a mim ou presta atenção a lá. Se ele não presta a mim, é porque não vale a pena vir aqui. No máximo uns 2 ou 3. Vai, 2 ou 3. Veja. Mas nesse dia eu tive que usar uma estratégia. Eu chamei os meus assessores e disse o seguinte: bom, eu queria que vocês preparassem, de maneira muito bem feita, um mapa da Amazônia, os 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, em branco. Botam lá em branco. Na hora que eu vou começar a minha palestra, eu vou dizer aos presentes. Estava lá o parlamento branco, o parlamento europeu, estava esse povo todinho que tem expressão internacional, e eu vou dizer assim, que a primeira coisa que eu vou fazer ali é apresentar a Amazônia às pessoas que têm um legítimo interesse por ela. Então eu botei lá o mapa em branco e aí comecei a jogar os países europeus. Portugal, Espanha, Grécia. Bom, aí, meu amigo, era a Europa inteira e um pedaço da Rússia. Eu digo, isto é o tamanho da Amazônia. Este é o tamanho do problema, que não é só nosso. De fato, existe um programa chamado PPG-7, que era um programa de práticas e de boas práticas, e o mais cumpridor de suas obrigações era a Alemanha. Os alemães muito pré-batido contra a guerra. Bom, então, quando eu mostrei esse impacto, eu tomava um susto. Agora vamos aos erros que nós cometemos. Os erros que nós cometemos, doutor Felipe, no Brasil, foi não acreditar no desenvolvimento endógeno da Amazônia. Isso você fala da agrosilvicultura. Então você teve o ciclo da borracha, você teve um processo de colonização que fracassou. Sempre, aí você vai o agronegócio acha que cortando, a reforma agrária também corta e usa a cinza como, a madeira como capital, a cinza como e enfim, você tem uma convergência de agressões à Amazônia, mas a principal é a de concepção de um modelo de desenvolvimento endógeno. Esse modelo de desenvolvimento tem tudo com o que o Dr. Felipe disse, que é você utilizar, desvendar a biodiversidade, porque você tem ali uma riqueza muito grande, que possibilita a produção de fármacos, e você tem, e evidentemente que você sabe que nós tivemos que liberar a Organização Mundial do Comércio para o açaí, cupuaçu. Então, existem possibilidades enormes na questão da agrosilvicultura. Agora, é preciso que o próprio Amazônia... Quando eu mostrei aqui, eu digo, olha, aqui vivem 30 milhões de pessoas. Isso aqui não é um jardim botânico, não. Isso não é para ficar assim, não. Aí, evidentemente que do meu 1,5 metro eu cresci, né? Quando os caras viram o tamanho que disseram, opa, aí eu subi na mesa. Eu digo, ó, esse é o tamanho, né? Então, veja bem, o que você diz é pertinente. É preciso, aí você tem políticas, que são políticas sucessivas para induzir essa agrosilvicultura numa escala desse tipo. Mas uma coisa é certa, não dá para entender a Amazônia se não, primeiro, com um sistema, com uma política de desenvolvimento endógeno. Tentei fazer isso com a Amazônia, mas evidentemente em 4 anos eu não podia, mas imaginei esse tipo de coisa, tá certo? Essa economia que seja parida e criada pela própria Amazônia. É possível? É. Inclusive, a exploração
da madeira de maneira sustentável. Absolutamente existem casos concretos disso. Entendeu? Você cria de tal maneira a exploração que quando você volta para a primeira parte que foi, ela está reflorestada. São 30 anos, mais ou menos isso. Então você tem formas de sustentáveis, desde a piscicultura ao turismo, a pesca do faz de conta, você pega o peixe você tem uma série de possibilidades e de políticas que elas vão emergir, estão emergindo. Por quê? Porque ficou claro que qualquer iniciativa que não seja uma iniciativa endógena fracassa na Amazônia. Não adianta plantar capim, não adianta botar gado, não adianta, não vai, não serve. O solo não serve para isso. Então é fundamental. E outra coisa que eu disse lá, eu não tenho nenhuma preocupação com a internacionalização da Amazônia. Eu acho que essa discussão deve... A internacionalização significa exatamente isso. Ter um ativo universal que seja pago e controlado por nós. Até porque, se as Forças Armadas brasileiras e os brasileiros não controlarem a Amazônia do ponto de vista espacial e estratégico, o Carapanã toma conta. Sabe o que é o Carapanã? É uma lapa de mosquito que dá uma mordida em você, e você tem dor de cabeça, fica dor de cabeça. Então, o Carapanã está lá. Entendeu? É pior que o Vietnã. Então, eu acho que o Brasil amadurece, a Amazônia amadurece dentro dessa visão de um sistema e de uma política de desenvolvimento endógena. É a agrosilvicultura e dentro dessa linha uma inteligente propaganda, uma inteligente política de, como você falou, inconsciência nesse sentido. Né? Isto o mercado também ajuda a resolver. Gustavo, eu sei que a gente está em cima da hora, mas há uma pessoa inscrita, e aí, em respeito à plateia. Bom dia a todos, eu sou Soraya Andrei, sou da Universidade Rural, sou líder do grupo Gestão Ambiental em Pernambuco. Preciso ser sincera, ministro. Por favor, primeiro, a sinceridade é registrar que Pernambuco tem muita sorte. Nós tivemos pessoas extremamente relevantes dentro do Ministério, e não só na Secretaria, também no retorno, a própria Alexandrina Sobreira no retorno, e fez diferença na política pública, tanto nacional quanto estadual. Né? Nós somos referência nisso. E, por causa disso, a gente acaba tendo um órgão que faz diferença, que é o CPRH, em cima do comando de controle, que são indicadores. E aí eu queria pautar minha fala muito nessa necessidade de indicadores. Quando a gente estava trabalhando para a RIMAS20, uma das coisas que surgiu no grupo executivo lá em Brasília foi trabalhar com o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Eu lembro que uma questão que foi colocada é: temos que ter uma base mínima de humanidade, que em Butão às vezes não tem. Então, se a gente trabalhar com o FIB, subir o morro e perguntar: você é feliz? Com certeza eu sou. Cheguei em Sapucaí, está todo mundo muito feliz, mas existe uma base mínima de humanidade? Não. Se a gente vai para um outro caminho, que são os indicadores de sustentabilidade, a gente está assistindo o tempo todo um termo chamado greenwashing, quer dizer, a apropriação desses indicadores ou desse caminho de sustentabilidade pelo mercado, fazendo uma forma de lavagem, vendendo produtos que não são sustentáveis, e aí novamente a gente cai na questão do indicador. Cadê o indicador para isso? Se a gente cai num outro modelo defendido pelo Ministério, que é da valoração, a gente acaba diminuindo a importância dos serviços ambientais, que muitas vezes são completamente desconhecidos, por moeda. E aí a gente acaba entrando na questão que não é unidirecional, não é multifacetário, não é sim ou não. A gente tem indicadores setoriais, por isso que a gente tem o LIDE, porque são indicadores setoriais. A gente tem indicadores de comando e controle bastante conhecidos na área de saneamento. Não temos tantos indicadores em resíduos
todos, estamos tentando desenvolver isso, mas eu acredito numa saída. A primeira saída é a construção da cultura, em cima de um processo de empoderamento socioambiental. Quer dizer, as pessoas compreenderem o que é meio ambiente. Não educação ambiental, como a maioria aprendeu aqui, o que é lixo, o que é plástico, o que é vidro. Isso é educação, isso não é educação ambiental. O que é que eu tenho que reciclar? O que é que eu tenho que reciclar? O plástico. Para onde é que vai? Isto sim é educação ambiental. Então me parece que a educação precisa ser refocada. Do outro lado, eu vejo que a tragédia dos comuns de Harvey hoje já evolui para a tragédia dos coletivos, que é uma segunda teoria derivada de Harvey. Quer dizer, estamos todos sofrendo. Quem faz e quem não faz. O ar é poluído para quem polui e para quem não polui. Então é muito além do que Harvey falou, que é apenas para quem polui. Então isso é uma tragédia real que as pessoas não têm a menor consciência. E por fim, os princípios adotados no que se chamou de Arco Fogo e depois Arco Verde, pelo Ministério do Meio Ambiente para a Amazônia, ele toma por princípio iniciativas difusas e de pequeno porte. Nós estamos aqui numa cidade, uma grande cidade, que a gente precisa dar estalo aos processos. Então, me parece que o grande desafio da academia, e esse a gente está tentando trabalhar, é ter indicadores mais claros, desenvolver índices e, do outro lado, se comunicar, porque a comunidade acadêmica acaba criando uma linguagem para meia dúzia. E a gente precisa ter a capacidade de se comunicar. Então, face a esses desafios, por onde é que a gente vai? Será a pegada ecológica uma saída? Bom, professora, eu dizia aos meus assessores uma heresia muito grande quando eu tomei conhecimento do desafio e comecei a aprender, aliás, continuo sempre, vou viver sempre aprendendo, quando eu aprendi a ter uma certa noção desse novo paradigma, que é o paradigma da sustentabilidade. Então, eu disse, o meu sonho é que um dia não precise de Ministério do Meio Ambiente. Pega. Não precisa. Nós somos jandarmos. Nós nascemos com um DNA policial. Um DNA de policial. Não. E isto tem que... Veja bem, a questão ambiental é a mais subversiva de todas as questões que a humanidade viveu. Eu coloco dois grandes momentos. O Manifesto Comunista, que disse assim, vai ter uma luta do proletariado, nós vamos comer vocês pela beira. O capital, que tem pode ter todos os defeitos do mundo, mas não é burro. Aí comeu antes a luta de classes. Agora, porque ele prometeu o céu na terra. E não existe céu na terra. Não existe. Isso para mim, utopia, para mim, é escravidão mental. Mas isso é um problema pessoal, não é o caso de se discutir isso aqui. Podemos discutir isso. Utopia enquanto sonho, mas utopia enquanto não lugar idealizado, isso para mim é uma escravidão mental que tola e limita profundamente o pensamento. Então, eu vejo que a questão ambiental ela é subversiva do ponto de vista axiológico, de valoração, de escala de valores. Ela é do ponto de vista acadêmico. A questão ambiental é a questão que mais exige a interdisciplinaridade. Do ponto de vista filosófico, já falei. Então, a academia tem um papel enorme a desempenhar, como, por exemplo, a construção desses indicadores. Esses indicadores são indicadores fundamentais. Eu falei aqui na felicidade geral, eu falei do Felicitone. É a reinvenção do conceito de prosperidade, do conceito de progresso. Então, esse é o impacto mais subversivo que a humanidade recebeu. Foi o recado dado pela natureza. Vocês vão acabar comigo e eu vou engolir vocês. Agora, a natureza, as camadas tectônicas e as eras vão continuar acontecendo. Vocês, humanos, bípedes, é que não vão sobreviver. Vocês não. Então, professor, eu acho que a academia, ao lado da gestão
tem que se mostrar, tem que construir esse pensamento de maneira sólida, de influir do ponto de vista da engenharia civil, do ponto de vista da economia. Então, a multidisciplinaridade que a questão ambiental traz é mais um impacto subversivo. O grande impacto subversivo, Al Gore tem uma procuração desse voto, nem eleitor dos Estados Unidos. Mas as verdades inconvenientes de Al Gore não deixa de ser uma voz política em cima de indicadores e de elementos trazidos pela academia, que muitas vezes é acusado de catastrofismo pelos céticos. Então você tem os catastrofistas e os céticos, como sempre, uma dualidade burra, como é a dualidade homem-natureza. Todos nós mudamos esse tipo de relacionamento, não é uma relação dual, é uma relação una, Nós somos hóspedes e a terra é hospedeira. Nós somos parte dela. Não estamos apartados, nem somos superiores a ela. Essa visão antropocêntrica é uma visão absolutamente ultrapassada. Eu não quero chegar no outro extremo da visão biocêntrica, mas tem que encontrar o caminho do meio. Os gregos já tinham razão quando dizia in medio virtus est. No meio está a virtude. E por isso eu vou fazer com que vocês se livrem da minha presença, porque eu já estou atrasado.